Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Que nada mais é do que uma live, uma entrevista, uma conversa que eu faço com os meus alunos e minhas alunas do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho dois objetivos principais, né? O primeiro deles é eu conseguir estar mais próximo e conhecer a história da transformação dessas pessoas que hoje conseguem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. E também um outro objetivo é a gente conseguir inspirar mais pessoas a investirem na Bolsa da forma certa, sem esse monte de falsas promessas, sem essa esculhambação da informação que tem na internet, sem precisar acompanhar notícias, com sobriedade, com tranquilidade, mas também com resultado, sem abrir mão disso. E hoje eu vou conversar aqui com a Naíma, já te agradeço de antemão, Naíma, a tua disponibilidade. Essa questão de falar sobre dinheiro, sobre finanças, é uma questão que ainda é tabu para muita gente, né? E te agradecer a disponibilidade de estar conversando comigo aqui para permitir que eu conheça um pouco mais da tua história e a gente conseguir inspirar muito mais pessoas a entrar nesse novo mundo, né? Eu chamo de mundo paralelo dos investidores sempre em alta, porque é algo totalmente fora do que a gente está acostumado a ver na internet, né? Então, em primeiro lugar, só quero te agradecer essa disponibilidade. Imagina, Vinícius, eu que agradeço, fiquei muito honrada e lisonjeada com o convite e estou aí para ajudar a clarear na cabeça das pessoas, né? Pá, que maravilha. Naíma, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, tá falando de onde? Sou de Goiânia. Goiânia. Que show. Goiânia, Goiás. Goiânia. Ainda não conheço Goiânia. Uma cidade boa, viu? Nunca, acho que pro Goiás, só para Brasília eu fui, mas acho que nenhuma outra cidade. E deixa eu te perguntar o seguinte, qual é a ligação da Naíma com o investimento? Se tu puder me contar o desenrolar dessa história, como que a gente se conheceu, se eu peixei em ti, eu bati em ti nas redes sociais, como é que foi essa história? Se tu puder me explicar assim, onde que tu já investiu, se tu já investia, como tu chegou até o método, como que a gente se conheceu, todo esse desenrolar. Então, Vinícius, eu trabalho com seguros. Eu sou só que na parte de seguros eu sou especialista em vida. Então, eu sento sempre com os meus clientes e faço uma consultoria com eles de um planejamento de proteção. E desde que eu comecei, eu via que os clientes falavam muito, sempre o nosso papo, bate-papo da consultoria de proteção, caía na parte de investimentos. E a princípio tinha uma época que eles sabiam muito mais do que eu. Né? Claro que não é o meu ramo, mas eu me vi assim, poxa, Sim. eu preciso saber pelo menos igual para saber conversar com o meu cliente. Eu não quero trabalhar com isso, mas eu quero entender para conversar de igual. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler as coisas. Eu fiz um curso bem rápido de investimento aqui em Goiânia, que ele aprofundou mais na parte de renda fixa e não muito na de renda variável. Então, renda variável ainda continua sendo assim um super tabu na minha cabeça, porque eu pensei, o professor não aprofundou é porque deve ser uma coisa difícil, né? Sim. E aí, o ano passado, eu comecei por causa do home office, o meu tempo foi melhor gerenciado. Então, eu falei assim, bom, acho que agora eu vou começar a pensar em alguma coisa de investimento, né? E eu tenho uma grande amiga que também trabalha, a Carla, ela trabalha com seguros, e foi sua aluna de uma das turmas aí, e ela falava para mim. Só que a Carla já é investidora há muito tempo, enfim, a gente conversa muito a respeito, e foi ela que me apresentou você, porque a gente conversava, Vinícius, e ela via que eu fazia investimentos muito ruins, né? Porque eu não tinha tempo. Eu falei da minha gerência de tempo, mas na verdade, no ano passado eu mergulhei muito no trabalho. E acho que foi uma forma, assim, de eu ocupar minha cabeça de tudo que a gente estava vivendo, né? E assim, eu queria muito investir, com o tempinho que sobrava eu conseguia ler uma coisa ou outra, mas na verdade mesmo eu não tinha muito tempo. E aí a Carla me apresentou você, eu fiz aquela intensivão que você faz sempre antes do lançamento do curso, que eu acho que são 5, né, lives. E aí eu prestei atenção naquilo. Quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, eu preciso saber o que ele tem para falar, como que é isso? Fez muito sentido. Eu falei, é isso que eu preciso. E aí foi quando eu comprei o curso, fiz o curso e parece que descortinou o mundo dos investimentos para mim. Poxa, que legal, que bom saber disso. E como é que era essa questão, assim, ó, onde que tu investia? Tu comentou que tu investia, que a Carla sabia que teus investimentos não eram bons. Naquela época tu investia onde? Eu investia em fundos. Em fundos. Era só fundos, porque eu não sabia fazer escolhas.
e fundos baseados na dica de alguém, né? Um fundo assim, que eu não sabia nem por que eu estava colocando meu dinheiro ali. E como é que tu te sentia fazendo isso? Tu ficava tranquila assim? Ou tu ficava meio apreensiva porque tu não sabia exatamente por que estava escolhendo aquilo? É teu dinheiro que tá ali, né? Eu acho que a ignorância era tanta, eu até falei isso para você, a ignorância que denota uma falta de conhecimento, que não, eu não tinha noção. Eu ainda defendia, eu falava assim, cara, mas eu não tenho tempo. Então, para quem não tem tempo, eu acho que é uma vantagem, sim. Eu tenho dinheiro numa previdência, eu tenho dinheiro, porque tem um gestor, eu justificava. A minha reserva era num banco digital. E ela falava, mas olha, o Vinícius estava falando sobre isso. Amiga, se você é muito melhor você colocar aqui, que você vai conseguir performar melhor seus rendimentos. Mas eu não tenho tempo. Tudo era pautado na falta de tempo. Tudo era no que eu tempo. já acho que é até feio ficar falando isso, né? Que é falta de tempo. Não, O dia tem um 24 horas para todo mundo. Isso é verdade. Mas é que depende muito do estágio da vida que a gente está. Às vezes o nosso foco não está nisso, o nosso foco está em outra coisa, né? E às vezes às vezes pela a Bolsa de Valores, pelo que eu estou entendendo, na tua cabeça, naquela época, era um bicho de sete cabeças. Era algo muito complexo. Então, poxa, minha vida é corrida, eu não tenho tempo para investir na Bolsa. Eu não tenho tempo para aprender e ficar acompanhando isso. Acho que tu me comentou que acreditava que ficava precisando acompanhar notícias. Exatamente. Tu tinha essa crença? O que tu acreditava sobre Bolsa antes do programa, assim? Então, Vinícius, eu vi as pessoas que trabalham com isso, né? E as pessoas que não trabalham com isso, no sentido assim, de ganhar, ser a fonte de renda delas, mas investem e entendem, elas parece que faz questão de falar difícil, de tornar aquilo assim um mundo, outro mundo, né? De mostrar gráficos, porque a notícia é tal, fulano falou alguma coisa e eu pensava, gente, eu vou precisar deles para investir, eu não sei investir e eu preciso acompanhar a notícia. Então, assim, eu nunca fui de ver televisão, eu nunca fui muito chegada. Só que às vezes eu me obrigava para exatamente acompanhar esse movimento do mercado, né? E, enfim, só que quando começou a pandemia, uma das coisas que eu alinhei comigo mesma foi que eu não ia assistir mais televisão, né? Por uma questão mesmo de proteção mental. Não ia mais acompanhar notícia, Instagram de notícia, nenhuma rede social e nem televisão. Então eu pensava, meu Deus, mas e agora o que eu vou fazer? Então, assim, realmente, quando eu te conheci, que você falou isso, né? O seu chamado, falar, olha, vem, você não vai precisar acompanhar mais notícia, acompanhamento. Eu falei, é isso que eu preciso. Essa foi minha curiosidade que eu fui e te conheci, mas realmente eu achava, antes disso, que era fundamental um acompanhamento de notícia. Hoje eu vejo que não. Que show, que bom que tu vê isso, né? Porque, na verdade, eu parei de assistir TV, eu era um cara extremamente noveleiro. Pra ter noção, assim, ó, quando eu era adolescente, eu acho que eu olhava todas as novelas que tinha. Todas. Começava, acho que, com a Malhação e ia até a das 9. Aí depois, até acho que pela falta de tempo também, depois que eu comecei a trabalhar, enfim, aí eu comecei a parar. E eu parei, acho que faz uns 5 anos, 4 anos também. A minha vida mudou completamente depois que eu larguei a televisão e larguei esse negócio de acompanhar notícias, né? Isso não se reflete nem só nos investimentos, se reflete também na vida como um todo. Sim, e o fato é que essa questão de os agentes, como é que eu posso dizer isso? Não quero também ser agressivo com todo mundo, mas muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro, o grande objetivo que está por trás é tornar difícil isso, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham com investimentos, eles querem gerar dependência, né? Recorrência. Eles querem fazer com que você vai lá e dependa eternamente deles. É por isso que a gente acaba, muitas vezes, achando complexo. Porque existe uma estrutura que é toda montada para preparar a nossa cabeça para que a gente entenda, opa, isso é complexo, então eu dependo dessas pessoas, né? É que nem a televisão, se a gente for pensar, né? A opinião da população é dada pela televisão. É a mídia que determina o que as pessoas pensam, não são as próprias pessoas, né? E no mercado financeiro acaba sendo assim. Só que depois que tu teve essa clareza de que realmente não precisava, aí a coisa muda completamente, né? Mas é bem difícil. E eu acho que assim, ó, todo mundo passa por essa fase. Eu passei por essa fase de que eu ficava sempre antenado. Meu Deus!
Nossa, cada coisa. Eu já perdi festa, eu já perdi aniversário, preocupado com investimento. Eu já passei férias. Eu passei acho que umas 2 semanas enfurnado só em volta do investimento que eu estava com medo de perder dinheiro. Acho que isso faz uns 4, 5, não, faz uns 6 anos já, eu acho. E aquilo me fazia tão mal que com o tempo eu comecei a ver, meu Deus, tem alguma coisa que tem que ser diferente. E aí foi aí que eu comecei a buscar mais coisas, e aí eu aprofundei, comecei a buscar mais e deixar até o cenário pior, até eu conseguir encontrar uma solução. Só que eu acho que isso é algo que todo mundo passa, né? Só que cada um chega no momento que decide, que é a hora do basta, né? Ou eu vou me entregar a isso, ou eu vou fazer diferente. E que legal que tu fez diferente. Porque tu via a bolsa como algo totalmente difícil, que precisava acompanhar notícias, ficar sempre antenado, só que tu não tinha tempo. E aí que eu entro com outra pergunta para ti. O que te levou a decidir entrar no programa? Então, eu não ia para a renda variável, né? Eu comecei a entender o que a minha amiga falava para mim. Começou a Uhum, fazer sentido o que ela falava para mim. Só que eu não dava o passo de investir em ações porque eu não sabia escolher, né? uhum, Então, me incomodou, começou a me incomodar, porque você me fez essa pergunta, se me incomodava, até então não. Mas quando uhum, você vai saindo da ignorância, né, você vai adquirindo conhecimento, você já começa a ficar incomodada com aquilo. Eu não queria uhum. investir pela dica de ouro. Eu não queria investir porque todo mundo está investindo. Eu queria entender Que o que eu bom. estava fazendo. E eu sou muito curiosa. Eu gosto de Uhum, falar, olha, eu invisto nessa empresa por isso, por isso, por aquilo. Então, um dos motivos, né, foi do programa, foi essa questão de eu conseguir uhum. entender o beabá de uma forma clara, que é outra coisa, porque não basta a pessoa se prontificar a ensinar, porque se fala muito da falta de educação financeira do brasileiro, e tem algumas pessoas que até se prontificam em ensinar, mas ou ela aprofunda muito numa renda fixa, ela fica batendo aquilo ali na renda fixa, Uhum. ou então ela fala palavras muito complicadas. Agora, com uma clareza de informações, palavras simples, esmiuçando o conteúdo de uma forma muito clara, como você fez, realmente me chamou a atenção. E aí eu falei, não, Que é legal. isso aqui. Porque eu acho também, Vinícius, que a gente passa por um excesso de informações. Se a gente for seguir todo mundo do mundo do investimento, a gente acaba ficando assim, perturbado, que era como eu estava. Eu seguia muitas Uhum. pessoas e eu não conseguia formar uma opinião própria. Quando eu vi e me identifiquei com o seu método, eu parei de seguir todo mundo. Eu falei assim, é isso daqui. É isso aqui que eu me identifico, é isso aqui que encaixou para mim. E foi Uhum. isso, essa questão de você esmiuçar, a questão da sua clareza nas palavras para explicar e realmente conseguir absorver e eu poder fazer as minhas escolhas, saber o porquê que eu estou fazendo essas escolhas. Isso é muito importante. Às vezes a gente. Ontem mesmo eu estava conversando com a Priscila, que é uma investidora sempre em alta que fez a live comigo ontem. Eu acho que deu uma travadinha. Tava me Oi? escutando ou não? Tô ouvindo? Agora tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Ontem eu fiz uma live com a Priscila, que é uma investidora sempre alta também, e ela estava comentando que ela começou na bolsa seguindo dicas, pegou ali as top ações e aí ela foi lá e investiu e perdeu 50%, perdeu metade do que ela investiu. E na real, quando a gente olha para um investimento, a gente muitas vezes pensa que é sobre dinheiro. E essa é uma tecla que eu bato bastante, até por isso que está lá no banner da nossa comunidade, no Facebook, tem uma frase lá que ela distorce toda a visão que a gente tem sobre investimentos, porque é a minha visão sobre dinheiro, né? O dinheiro, na real, ele é só um mecanismo, o dinheiro por si só, ele não tem muito valor. O que tem valor é o que o dinheiro pode fazer, né? Pela gente. Como assim o dinheiro pode fazer pela gente? Quando a gente segue dica, quando a gente segue recomendação, quando a gente investe por meio de fundo, e atire a primeira pedra quem nunca investiu por meio de fundo, que eu também já investi, a gente acaba terceirizando o nosso futuro para uma outra pessoa. E muitas. Por quê? Porque o dinheiro que eu tenho, ou o dinheiro que eu estou construindo, ou o patrimônio que eu tenho, ou o patrimônio que eu estou construindo, nada mais é do que o que eu vou enfrentar no futuro, né? Se eu estou tendo um resultado bom, eu vou ter um futuro bom. Se eu estou tendo um resultado ruim, eu vou ter um futuro ruim. Eu vou fazer a minha família sofrer algumas coisas, talvez pela minha irresponsabilidade. E a gente não enxerga isso, né? E talvez se tiver que ficar uma coisa aqui na cabeça de cada um que está aqui assistindo essa live,
é isso. A gente saber que o resultado que a gente tem é sempre responsabilidade nossa. E se a gente terceiriza para outra pessoa, poxa, eu não tenho como reclamar de nada. Por quê? Porque eu não assumi essa responsabilidade, né? E quando eu assumo a responsabilidade de fazer, de eu entender o que está acontecendo, poxa, eu estou lidando com o meu futuro ali, com o futuro da minha família, com as minhas possibilidades, com as minhas limitações. Não estou lidando com simplesmente X reais que eu vou lá investir, né? E é legal esse teu perfil, essa tua característica, porque na verdade todo mundo que investe deveria ter essa característica, na minha opinião. Porque tanta gente perde dinheiro por quê? Justamente por ir na onda, né? E no teu caso, tu não foi na onda. Tu ouviu falar, tu tinha um certo receio e tu disse, ó, eu vou me preparar antes de ir para ação. E aí tu te preparou, foi para ação. E agora eu te pergunto, tu teve alguma dificuldade na hora da impressão? Teve alguma coisa assim que te freou, que tu teve dificuldade na hora de aplicar? Como é que foi isso? Depois de ter assistido suas aulas, nenhuma. Você estava falando e eu estava pensando exatamente nisso. Que eu achava assim, né? Vamos lá, você ensinou a fazer escolhas, né? E aí tem o meu caderninho aqui do curso, e eu parti para a prática, e eu entendi. Mas assim, eu ia e voltava na sua aula, prestava muita atenção, olhava os detalhes, aí beleza, entendi. Então, a partir disso, da sua teoria, ir para a prática para mim, como ficou muito claro, eu fui acompanhando ali, abria o site, fazia as análises das ações, via o que eu tinha, comecei a escolher as ações. Tem todas as ações que eu almejava comprar, já está comprada, eu falo, poxa, agora acabou. Mas deixar eu fico rebalanceando, olhando, avaliando. Para mim era uma terapia. Pegar, olhar, analisar todas as minúcias das ações e fazer minhas escolhas. E dá um orgulho danado da gente. A gente pensa assim, eu montei minha... Já iria investir. Segui suas aulas, depois que eu vi seu método e fui acompanhando, assim, fazendo esse paralelo com as aulas e com a prática, para mim se tornou realmente muito tranquilo. Hoje faz tudo muito sentido. É igual eu falei, descortinou. Então, hoje quando eu vejo as pessoas falarem sobre investimento, para mim é muito tranquilo. E tem outro detalhe sobre os profissionais do ramo de investimento, que eles querem nos tornar independentes dele, mas infelizmente não dá espaço para todos investirem. Porque às vezes você chega numa determinada corretora e você fala, oi, eu quero alguma assessoria. Ah, é a partir de tantos mil. E eu, que eu quero começar do comecinho, que eu tenho aportes pequenininhos para fazer ali, que foi como eu te falei, eu comecei do zero. Eu não tinha um montante de dinheiro para colocar lá no mercado financeiro, como eu faço até hoje, né? Com a disciplina de ter os aportes mensais, mas foi de pouco que eu comecei. Então, com tanto o corretor podia rir de mim, o que trava a gente mais ainda. Faz total sentido, né? Antigamente, até a corretora, ela surgiu como uma solução contra o banco, né? Que o banco virou o malvadão do mercado financeiro, aí veio a corretora para ser o mocinho que protegia o investidor do vilão. Só que, querendo ou não, com o passar do tempo, a corretora acabou assumindo o mesmo modelo de negócio do banco. No banco a gente tem níveis, né? Tipo castas. Eu tenho até um patrimônio, eu sou do nível tal. Aí cada banco tem seus nomes. Na corretora acontece com o mesmo processo hoje, né? Antigamente era diferente. E o legal é que quando tu consegue investir por conta, tu não precisa ficar refém disso, né? Dessa assessoria. Porque às vezes, querendo ou não, a primeira vez que eu perdi dinheiro foi com assessoria. Não foi nenhum problema meu, sabe? Claro que o problema foi meu porque eu terceirizei. Mas eu perdi dinheiro justamente seguindo a orientação da assessoria. Então eu acho que assim, nem isso salva, sabe? Quem sabe esse problema é uma benção. Porque aí a gente tem que procurar conhecimento e aí sim a gente sabe o que está fazendo. Seria melhor do que a gente ir direto lá, seguir uma assessoria, seguir uma indicação. Porque tem uma frase que ecoa na minha mente que nunca mais saiu, eu não lembro de quem que eu aprendi, de onde que eu aprendi. Que é, quem aprende não depende.
Toda pessoa que depende de alguma coisa, ou que depende de alguém, depende de algo, ela nunca tá tranquila. Ela nunca tá em paz, porque ela depende, ela não não sei se é autossuficiente o termo, mas ela não consegue andar com as próprias pernas. Ela depende. E toda pessoa que depende, querendo ou não, ela nunca fica 100% em paz. Não em todos os momentos. Quando as coisas estão boas, talvez ela fique em paz. Mas quando as coisas pioram, digamos assim, aí ela perde o rumo. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer naquele momento ruim ali. É a mesma coisa que, poxa, eu lidar... vou dar um exemplo meu. Eu sempre falei em público, assim, desde muito cedo. Mas eu fui presidente de um clube de serviço voluntário quando eu tinha 13 anos. Até aquela época, quando estava tudo ensaiadinho, eu falava bem, eu falava direitinho. Quando eu tive que falar por improviso a primeira vez, meu Deus, estava me pegando numa situação diferente, eu não dominava aquilo, né? E quando a gente investe, é a mesma coisa. Se eu não tiver o domínio daquilo que eu estou fazendo, a primeira ondinha que vier, eu vou me apavorar. E sabe, para mim, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que, poxa, investir, o que significa investir, né? Eu pegar uma parte do meu dinheiro, da minha renda, eu definir que eu vou destinar para os meus investimentos, eu vou investir aquele valor, eu faço sobrar, eu não espero sobrar, vou lá, coloco numa máquina, num mecanismo que multiplica meu dinheiro sem eu precisar trabalhar mais por isso. Isso para mim significa investir. Então, eu preciso ter o domínio para conseguir fazer isso funcionar, só isso. Às vezes a gente acha que, meu Deus, é um processo muito difícil, que é muito complexo, que é muito complicado. Claro, por tudo que a gente tem essa influência externa, né? Esse barulho que tem na internet, o que eu chamo de onda de confusão. É tanta informação, é tanta notícia que no fim das contas acaba não ajudando em nada. Só enche a nossa cabeça porque falta clareza, né? Se está faltando direção, a gente compensa em excesso da informação, excesso, para tentar ter uma clareza, né? Até o momento que a gente consegue encontrar. E a gente consegue tirar todo esse fardo, todo esse peso. Mas eu gostei desse termo que tu falou, né? Descortinou toda essa complexidade do mercado financeiro. Porque isso é o que eu mais me proponho a fazer. É tentar deixar esse universo um pouco mais claro e mais palpável. E que bom que isso está rolando, que isso está acontecendo, que está funcionando, né? A primeira hashtag que eu usei nas redes sociais foi do Financeiros ao Português. E, na verdade, esse era o meu maior objetivo. E eu vejo muita gente entrando no mercado financeiro, entrando nos investimentos, começando a investir, mas sem essa clareza, né? Se a gente for ver, o número de investidores na Bolsa saiu de 1 milhão, foi para 3 milhões. Mas será que todo mundo tem clareza do que está fazendo? Eu acredito que não, né? Acredito que pouca gente de todo desse aumento tem exatamente clareza do que está fazendo. E me surpreendeu tu falar que não teve nenhuma dificuldade. Poxa, que legal. Geralmente eu pergunto isso porque eu gosto muito de mudar, de melhorar as aulas do programa. E porque eu gosto de saber as dores, né, os problemas, porque o nosso foco está sempre no resultado. E se tu não teve nenhuma dificuldade, poxa, que maravilha. E como que tu te sente hoje, assim, investindo? Tranquila, sem zero estresse? Tranquila, Apreensiva sim. ainda? Não sei. Não quero induzir a resposta. Não, já é bem tranquilo, assim. Eu acho que, Vinícius, quando a gente tem o que você estava dizendo, sobre clareza, sobre ter clareza. E tudo na vida é assim. Quando você tem clareza do que você quer, fica fácil tomar decisões em tudo, né? E esse excesso de informações, o que eu havia falado e que você falou agora, isso só prejudica. Então, a partir do momento que você cria conexão e se identifica com alguma coisa, com algum método de algo na sua vida, eu acho que aquilo é o suficiente. Você não precisa, né, sair seguindo todas as pessoas e coletando informações em todos os lugares. E é a partir do momento também que você tem conhecimento, você sabe fazer suas escolhas, né? Então, hoje eu tenho segurança, hoje eu sei o que eu quero. E foram 2 grandes aprendizados: poder fazer as escolhas no mercado. Essa questão para mim de você ter o seguro da carteira, quando você falou isso, eu falei, gente, isso faz muito sentido. Então, realmente é uma luz que acende, é um descortinar mesmo. E a questão da planilha que você tem ali. Então, assim, é um curso muito completo. Então, a gente sai dali apto. Então, eu abro hoje aquela planilha onde você coloca todos os investimentos, que por sinal você entrega mastigado para nós. É só colocar o número, é só alimentar. Então, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu preciso ter no final do ano, como que eu vou chegar nesse objetivo. Porque tem isso também. Às vezes as pessoas vão colocando sem saber, sem ter um objetivo,
uma perspectiva, sem saber quanto que ela vai precisar naquele mês para chegar no objetivo final dela de vida. Então é isso, a partir do momento que você tem essa clareza, que você finaliza o curso e que você tem tudo sólido dentro da sua cabeça, te dá muito mais segurança para você fazer seus investimentos. E aí o que está em volta é só ruído. Tem duas coisas que me marcaram muito depois dessa clareza que eu tive com o seu curso. Recentemente teve uma coisa no mundo político aí, que eu só fiquei sabendo por causa dos memes que tava rolando, e eu falava, gente, alguém me explica, que eu não tô entendendo nada. E aí, depois dos memes, vieram alguns das pessoas que eu sigo nas redes sociais reclamando dos investimentos dela caindo por conta dessa declaração dessa pessoa e tal. Aí eu entendi. Tá legal, vou dormir ali, comigo tá tudo em paz. Super preocupada. Nem olhei o que estava acontecendo. Nem olhei. E a outra coisa que marcou é que assim, eu não fico contando e falando das minhas coisas para as pessoas, né? E um dia almoçando com meu pai, a gente chegou num assunto de investimento. E aí ele falou assim, não, Deus me livre desse negócio de investir em bolsa, porque o fulano perdeu tudo. Aí eu, vamos lá, pai. Por que o fulano perdeu tudo, né? Aí comecei a conversar para ele, abri o aplicativo da corretora que eu invisto, aí ele, essa rentabilidade? Isso é pirâmide? Que louco isso, né? Não, pai, não. Porque as pessoas, é muito 8 ou 80. Eu, não, pai, deixa eu te explicar. Tá vendo essa corretora aqui? Você conhece essa corretora? Conhece. Então, aí eu expliquei, fiz uma pincelada para ele do que era, e ele, nossa, é verdade. Eu falei, porque provavelmente o seu amigo foi na onda de alguém, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi na onda do irmão, que foi naquele boom da bolsa que teve em 2019, e ele pegou tudo que ele tinha e colocou. Não sabia nem o que estava fazendo. Quando entrou 2020, ele perdeu. Veio a surpresa. Veio a surpresa, Veio surpresa. Tá. Tem um aluno que vai fazer uma live no domingo, que aconteceu isso com ele, mas em 2008. Depois ele nunca mais voltou para a bolsa. Ele só voltou em 2020 quando encontrou o método. Quando acabou vendo como todas as coisas funcionavam. Mas realmente... E tem um outro aluno que eu já fiz uma live que aconteceu isso com ele em 2005. Em 2005 teve uma queda forte também e aconteceu isso. E ano passado, e até chegou a comentar nisso, ano passado tem uma aluna do programa que ela, se eu não me engano, claro que não vou falar o nome dela, né? Mas ela conversou comigo, se eu não me engano, ela perdeu 350 ou 400 mil reais na bolsa. Por entrar assim, por dica mesmo. E não foi assim recuperado. Foi. Simplesmente foi. Não voltou, sabe? As ações voltaram a subir. Não voltou. Por indica, sabe? Se eu não me engano, eles tinham vendido imóveis que eles tinham para colocar na bolsa. E aí deu todo esse transtorno, né? Então, às vezes, a gente acha que é brincadeira, mas na verdade não é. Só que não é esse bicho de sete cabeças, né? Na minha casa, eu tenho que fazer uma pergunta. Na tua família, tu é a primeira pessoa a investir na bolsa? Sim. Assim, investir, não seguir dica e apostar. Não, primeira pessoa. Primeira pessoa, que legal. Pessoa. Na minha família também. E lá em casa, nos meus pais, né? Investimento era poupança em imóveis. Não existia mais nada na face da terra. O resto é pirâmide, alguma coisa, é alguma aposta, é algum cassino, é jogo de carta marcada, tem uma cúpula ali que sabe das coisas, ganha dinheiro, o resto todo mundo perde. E bem que tu comentou, né? A gente tem muito essa história na nossa cabeça. E eu, na minha visão, a gente não vive a nossa vida. A gente vive as histórias que a gente conta pra gente mesmo, ou as histórias que a gente ouve. Então, o que a gente ouve... Poxa, eu ouvi a minha infância inteira que bolsa é aposta, que bolsa faz você perder dinheiro, é difícil romper isso, porque é uma crença instalada forte que a gente tem, né? Então, pra gente conseguir romper isso não é fácil. E tem gente que acaba nunca rompendo. Mas que legal que tu tá conseguindo transmitir isso pra tua família, né? Tu tá sendo uma pessoa que tá começando, plantando essa sementinha e espalhando isso para outras pessoas. Daqui a pouco vai ter uma pessoa ou outra, quem sabe teu pai, que vai querer começar a investir e tu vai poder ajudar. Pois é, tomara, né? Porque eu acho que nada melhor do que você empregar bem o dinheiro. O dinheiro nosso é muito suado, né, Vinícius? E todo mundo trabalha muito para poder ganhar. E todo mundo quer ter um futuro confortável, não adianta. E a gente pensando em ser previdente, né?
A gente Uhum. quer que o nosso dinheiro trabalhe, mas trabalhe de uma forma inteligente. E teve até um momento que eu estava fazendo escolhas das empresas, né? E eu estava na casa dos meus pais. Aí eu fui chamei meu pai. Eu falei assim, pai, vem aqui, deixa eu te mostrar. Você conhece essa empresa Uhum. aqui? Ele, conheço, claro. Empresa muito boa. Você investiria nela? Você tornaria sócio dela? Esquece os traumas aí dos seus amigos. Ele, sim. Aí então deixa eu te mostrar uns negocinhos aqui sobre essa empresa. Aí fui fazendo as análises, mostrando os números. Eu falei, tá vendo que ela não é tão legal assim? E o quantidade de gente que tem dessa empresa, eu não coloco meu dinheiro aqui. Aí eu falei, é por isso que Uhum. perde, pai. Tem que ter clareza, tem que ter conhecimento. Ele, bacana. Ah, que show. Não é só o superficial, né? Não é só aquela primeira imagem que a gente tem. Porque o negócio não é difícil, né? O negócio é simples, só que eu tenho que sair do campo do superficial. Eu tenho que entender ali o que, que faz realmente a diferença. E aí eu analiso aquilo e pronto. Não é um negócio que vai demorar uma vida inteira. Tanto que o teu problema de tempo foi resolvido. Não porque tu conseguiu mais tempo, mas porque tu encontrou uma metodologia que não precisa ficar ali acompanhando e ter demandando Com muito tempo, certeza. né? É. Hoje tu consegue ter mais, consegue fazer isso sem perder tempo, sem gastar muito tempo. Deixa eu te perguntar, Naíma, que resultados, quando que tu montou tua carteira? Lembra Eu, quando é que foi? olha, Mais ou menos assim, eu finalizei ela completinha mesmo, do jeito que eu queria, no mês passado. Mas que eu mês passado, comecei a. fevereiro. Isso. Uhum, Aqui, que eu comecei a montar ela foi no ano uhum, passado, logo quando eu comecei a fazer o seu curso. Que eu comecei a reestruturar, porque tá. eu já tinha algumas coisas investidas. Outra coisa também é que o ano passado, com todas as quedas que tiveram, aí eu falaram muito em ouro, né? Ah, investi em ouro, eu fui, coloquei meu dinheiro, não sabia nem o que eu estava fazendo. Não sabia Show. nem o que eu estava fazendo. Mas aí foi o ano Uhum. passado, foi logo quando eu fiz o seu curso, paralelo ao curso, eu fui montando um pouquinho aqui, e aí eu realmente consegui finalizar ela do jeito que eu quero, no mês passado. No mês passado, show. E como é que estão teus resultados até hoje? Faz pouco tempo, né? Mas se teu pai diz que é pirâmide, alguma coisa estranha aconteceu aí. Então, foram resultados muito bons mesmo. Eu tive uma perdinha porque eu tive que reestruturar algumas coisas. No Uhum, ano passado, ainda antes de começar o seu curso, eu ousei em algumas coisas que eu tive perda e que eu uhum. acabei tendo que vender, sair. Então eu ia perder. Então isso acabou dando uma puxada na rentabilidade, mas ainda assim tá bacana. Tá bacana. Não, mas isso é legal, assim, tu não teve medo, sabe? Isso eu falo muito lá dentro. Quando eu vejo que eu tenho, por exemplo, já investi na bolsa, já tenho algum tipo de investimento, eu vejo que aquilo não vale a pena, não adianta ficar me apegando. Tô com 70% de prejuízo, aceita. Quer perder o resto? Ou quer ficar na tensão e podendo perder mais ainda, sabendo agora que não é um bom investimento? E que legal que É, tu foi lá e tomou essa atitude. Tem gente que não, tem gente que fica travada e se agarra ali, ó, eu quero meu dinheiro de volta aqui, não entendendo que ela pode vender aqui, mesmo que dê um prejuízo, e investir numa outra coisa, em um outro investimento que lá vai recuperar, né? O dinheiro não tem carimbo, não importa onde é que ele vem, importa que ele venha, importa que a gente exatamente. consiga Exatamente. multiplicar o dinheiro, né? E essa é uma grande trava que a maioria das pessoas tem. Que bom que tu não teve. É uma grande E trava que a gente quer você recuperar o falou, dinheiro naquele lugar. pois é, esperar recuperar para poder Uhum. vender. Mas aí você fala uma coisa, Uhum. quando que eu sei que eu preciso vender uma ação? Quando é que um investimento, sair de um investimento? Quando aquilo não está fazendo sentido para você mais. Eu falo, caramba, eu vou perder, mas eu vou perder para reestruturar de uma forma que eu vou ganhar lá na frente, né? Então, assim, Uhum. claro que assim, a perda, não estou falando de perda exorbitante, ainda está bacana uma Uhum. rentabilidade, sabe? Mas para fazer essa reestruturação, que hoje faz total sentido para mim. Mas eu já sabia que eu ia sair. Eu só estava esperando realmente finalizar Uhum. todo o conteúdo do seu curso para eu falar realmente não, isso realmente não faz sentido para mim mais. Ah, show. Não, isso é bom, né? Até eu sempre. E uma coisa que eu destaco assim, tua, né? Tu foi lá, assistiu, quando foi analisar, reassistiu. É Foi, impressionante. Todos os alunos com melhores resultados, eles não assistem só uma vez. Eles vão foi. lá e assistem pelo menos duas vezes. Pelo menos na parte prática ali, onde tem que ir para ação. Olhar a aula prática, olhar o checklist, vá lá e volta. Porque é Sim. normal, não sei se já percebeu isso. Provavelmente já. Mas quando tu assiste uma vez, tu vê uma vez, é uma coisa. É tipo olhar um filme. Quando a gente olha uma vez, a gente tem uma percepção. Vai assistir de novo,
vai enxergar outras coisas totalmente diferentes que não tinha visto antes. É tipo ler um livro, vai ser exatamente a mesma coisa, né? E quando a gente tá na hora de investir, é igual, qualquer aprendizado, qualquer conhecimento. Se eu assistir uma vez só, eu não vou captar tudo na primeira vez. E eu voltando lá, pelo menos para assistir na hora da prática, vai fazer toda a diferença. Vai me dar ainda mais clareza. Sim, às Chegou a vezes eu perceber isso? abria, com certeza. E às vezes, por exemplo, você está parado pensando em alguma coisa que você falou e você está falando já outra coisa. Então, eu tenho que usar a forma gravada a nosso favor, que a gente pode pausar, Uhum. voltar. E muitas coisas das aulas práticas, principalmente a questão da planilha, eu abria a planilha no meu computador e via a live a aula pelo celular para poder ter esse acompanhamento para eu realmente entender. Porque é uma ferramenta Uhum. muito boa, especificamente a planilha, que eu quero dizer, que você dá Uhum. tudo ali para a gente de mastigado mesmo, para a gente dar Uhum. continuidade na nossa carteira e no rebalanceamento, mas se eu não entender o porquê que está acontecendo ali, né? É, não E eu sou, adianta. e Uhum. eu sou meio apavorada, eu gosto da prática logo, sabe? Eu sou meio apavorada para ir para a Uhum. prática, não nada. Aí eu abri a planilha e falei, acho que eu consigo entender o que o Vinícius está querendo dizer aqui. Aí eu fui apanhando, eu falei, não, peraí, que eu vou Uhum. voltar na aula dele ali Vou para assistir de conseguir novo. entender. É, o bom daquela planilha ali é que ela, basicamente, a gente informa, ela é um funcionário nosso, né? A gente informa o Sim, que quer e ela informa, ok, então faça isso. ela é Pronto. genial, gente. Ela é genial. E se eu fosse fazer aquilo sozinha, não ia sair. Então é onde eu Dança. vejo assim Demora a amassar, demora a o amassar. valor agregado de tudo isso que tem ali, além do conhecimento, do descortinar as ferramentas, sabe? Eu acho que. Mas é uma praticidade, né, Vinícius? Eu acho que todo Uhum. mundo quer praticidade hoje em dia na vida. Uhum. Então, pegar aquela. É uma ferramenta incrível, aquela planilha sua é ouro. Bah, que show, que bom que ajuda, né? Porque na verdade aquilo ali é para poupar tempo mesmo, né? Para fazer com que a gente não consiga, não precise extrapolar ali a casa de meia hora, uma hora por mês para investir. No máximo, se eu Exatamente. for o mais criterioso possível, eu usar ali uma hora por mês no máximo, porque a gente tem que dar atenção para outras áreas da vida, né? Investimento é para ele trabalhar por nós, não a gente ficar trabalhando por ele. A gente tem que dar atenção para o resto, pro trabalho, pro relacionamento, família, para a gente. Enfim, o investimento não pode me tomar muito tempo, senão eu não estou investindo, estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa totalmente errada. Tá Com errado esse certeza. negócio de investimento se eu estou gastando tempo. E eu não sei se tu quer, se tu pode falar, mas quanto mais ou menos está a tua rentabilidade em 2021, que foi quando tu começou a montar conforme o método? Se não quiser falar, tudo bem, tá? Não, Em tranquilo. termos É igual eu tô te falando. percentuais. Igual eu tô te falando, eu te dei essa reestruturada aí, Uhum. mas hoje ela está em quase 8%. Quase 8% nesse ano, de janeiro para cá. Sim, até agora. Agora me diz assim, Naima, eu estou olhando aqui as ações. As ações no ano, elas estão caindo. Como é que isso é possível? É, eu vi isso já. É, né? Estão caindo 8%. Como é que isso A é minha maior possível? alegria é quando eu vejo. Aí a minha corretora já compara com CDI. Eu falei, sai CDI, eu quero é o Uhum. Ibovespa aqui. Aí eu falo, ah, gente, o Ibovespa tá Tá só, interessante isso. é só caindo. Aí eu penso assim, 8%? Poxa, eu quero mais, porque tava mais, né? Só que eu fiz essa reestruturação. Aí, pô, eu Aham. quero mais. Aí a hora que eu mudo lá e coloco o Ibovespa, eu falo, ah, tá. Tô no caminho Agora eu certo. entendi o valor desses 8%. O bom é que tá o 8 com sinal de mais, não tá com sinal de menos, que nem é o do Ibovespa, né? Deus me livre, Deus me livre. Nossa Vou te fazer Senhora. uma pergunta retórica, assim, só para cumprir a tradição, tá? Porque Tá. o teu resultado nesse período de tempo já diz isso, né? Mas tu efetivamente consegue ver nos teus investimentos, mesmo com as ações em queda, que tu tá sempre em alta, que tu consegue ter rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa? Sim. Esse dia, Poxa, por exemplo, que eu citei, né, que estava todo mundo alvoroçado aí, culpando o político tal, que derrubou o Uhum. mercado no dia. Aí eu falei, gente, só de curiosidade, deixa eu dar uma olhada como tá esse cenário. Aí abri o home broker do dia e vi lá o que tinha acontecido. Nossa, realmente foi uma declaração, deve ter sido importante. Aí fui para minha Uhum. rentabilidade. Nada mudou. Não Tava mexeu tudo nada. certo. Nada. Poxa, que legal. Eu lembro, eu tô procurando aqui, ó. Tu me mandou um print e ali janeiro. Janeiro tá. Ah, aqui, ó, eu vi. É, a rentabilidade relativa do CDI. 6.400% do CDI. Era. Aí E, tava, poxa, acho que 8% no,
Não, isso aqui dá 6.400 a 64 vezes, né? Nessa época aí, a minha carteira tava com 10%. Foi o dia que eu mostrei pro meu pai e ele falou, isso é pirâmide. Só no ano. Como assim? Num mês? Porque janeiro, um mês, né? 10%. Uhum. É isso que é legal da renda variável, né? E eu não quero falar assim, não, vai ser 10% ao mês. Não, gente, não vai ser por 10% ao mês. Mas o legal é que assim, ó, quando tu te blinda das quedas, tu tá blindado ali das quedas, e tu tem alguns meses que tu tem uma rentabilidade bem grande, alguns momentos, alguns trimestres, poxa, isso faz tu acelerar em busca dos teus objetivos absurdamente. Se a gente for pensar assim, 8% até agora, né? Antes estava 10, agora está 8, é normal ter essa oscilação de curto prazo. Se a gente for pensar em 8%, gente, isso é 4 anos da poupança ainda. E a gente tem 1 trilhão na poupança. Tem muita gente na poupança ainda. Sendo que tem como a gente investir de uma forma segura, previsível, não com 100% de previsibilidade, mas uma forma super previsível na Bolsa de Valores. Que é usando essas ações, os seguros, as antiações, e a gente tendo ali uma humildade, colocando a sandalinha da humildade, não querendo prever o futuro, apostar naquilo que vai subir, a gente parar de sonhar, começar a ser adulto, parar de sonhar com unicórnio, utopia, deixa para trás, já passou, isso aí é a fase da infância. A gente E eu encarar acho esse que negócio mesmo como um investimento, como realmente é. tem um outro detalhe também, Vinícius, que eu acho que a confiança, ela também dá maturidade emocional para a gente investir. Porque existe o lado emocional da parte de investimentos, né? Existe. Inclusive, ouvi de você que eu selecionei a ação, a empresa é boa, mas ela está caindo. Significa que ela é ruim? Não, não significa que ela é ruim. A gente precisa ter esse olhar de longo prazo, mas que se a gente não tiver clareza do que a gente está fazendo, rapidinho a gente vai, eu vou vender essa ação aqui, porque ela não tá rendendo, não. Com 6 meses, né? A gente fica querendo aquele resultado ali. Mas além de ter todo um conjunto, a gente precisa pensar a longo prazo, né? E esperar que isso tudo assim amadureça. Mas é importante que isso aí traz também essa segurança emocional na hora de investir. Você sai da manada, né? Isso é muito importante mesmo, essa parte emocional. É por isso que até lá dentro do programa, a primeira parte do programa, o primeiro módulo ali é só a preparação para investir. Até algo que tu comentou lá no início que eu esqueci de enfatizar, né? A questão do planejamento, de eu saber onde eu quero chegar. Hoje, algumas pessoas me perguntaram, Vinícius, quanto que eu invisto em cada coisa? Quanto por cento aqui, quanto por lá? Eu digo, não sei. O que tu quer da tua vida? Como que tu te sente bem investindo? Tu é mais arrojado? Tu é mais conservador? Como que seleciona cada coisa, sabe? Se a gente não tem clareza de onde quer chegar, eu vou citar algo que é super clichê aqui, mas que é verdade. Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho sabe? serve. E se eu pego o caminho errado, eu não vou chegar onde eu quero. Quem sabe eu tô caminhando em rumo a algum lugar que, poxa, eu vou chegar diferente. Eu costumo citar muito que eu era militar, né? E eu fazia orientação e eu era péssimo em orientação. Porque eu queria chegar rápido. E a orientação a gente pega, a gente orienta a bússola e vê onde é que tem que ir. E eu orientava mais ou menos e queria ir. Só queria chegar. E aí, quando eu chegava lá no lugar, que é bem mais distante, por eu ter errado um pouquinho a direção, eu chegava num lugar totalmente diferente. Eu chegava depois de todo mundo. Porque eu tava focando no lugar errado. Eu não tava focando onde eu tinha que focar. Que eu focar na direção, depois eu focar na velocidade. E essa questão do planejamento, até acho que ajuda a tu ter controle emocional, porque sabendo o que eu quero, ou pelo menos definindo ali, tendo uma ideia exatamente do que eu quero, sabendo quanto de dinheiro eu preciso para chegar nesses objetivos, quanto eu tenho que investir por mês para chegar lá, quanto que eu tenho que ter de rentabilidade para chegar lá, poxa, isso me dá uma tranquilidade de, opa, eu sei o que vai acontecer, eu não sei exatamente como vai ser meu futuro, mas eu sei o que eu estou construindo. Eu sei se eu estou indo na velocidade certa, ou se eu estou indo devagar, ou se eu estou indo rápido demais, porque isso é um problema também. Eu ir rápido demais em direção a um objetivo futuro, talvez esteja fazendo eu deixar de viver o hoje. Então eu preciso... Investir não é eu ser um escravo por, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos para eu ter um futuro bom. Senão não vale a pena esse negócio, né? Então, essa questão que tu comentou da maturidade emocional, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente fica muito agarrado nisso, né? Na técnica, na tecnicidade. E parte da técnica só funciona se o emocional está bem preparado. Senão a gente não consegue nem seguir a técnica, né? Por exemplo, esse caso da queda das ações. Poxa, é super normal. Eu, por exemplo, agora estou com uma ação em queda de uns 35%, mais ou menos.
Olha o meu pavor. Zero. Por quê? Tô enchendo o carrinho dela. Porque ela, assim, tá estupidamente barata. Então, se eu comprei um pouquinho antes, se eu já pagava antes, agora eu compro muito mais. Porque ela tá muito mais barata ainda. Só que quando a gente não tem essa maturidade emocional que tu comentou, a gente olha e se apavora. Quando, na verdade, a gente enxerga como um risco algo que é uma oportunidade. Né? Exatamente. Isso faz E toda a diferença. faz diferença e faz sentido. Uhum. Foram essas coisas que eu ouvia de você, acompanhando seu Instagram, que fez me dar essa segurança, essa vontade de ingressar aí nesse curso e, e ter esse conhecimento, né? Investir com conhecimento. Isso faz muita diferença. Bah, que show. E como que tu enxerga hoje, Naíma, assim, eu não sei quais são os teus objetivos, tu não precisa abrir assim, meu objetivo é tal, tal. Mas hoje tendo essa rentabilidade de 8% aí em 3 meses, não quer dizer que vai ser 8 vezes 4 até o fim do ano, mas tu já conseguindo ver essa potencialização, digamos assim, da tua rentabilidade. Como que tu enxerga, assim, os objetivos que tu definiu lá no início do programa? Ah, como tu Mas enxerga o reflexo disso na tua vida, assim? dos investimentos? Dos teus investimentos, da tua rentabilidade, como que tu enxerga isso comparando com a Naíma do ano passado, que não tinha clareza nenhuma, que não sabia se ia ter resultado, que era mais uma... Tava com a cortina na frente ali. Eu acho que, na verdade, eu nem tinha traçado e claro os meus objetivos, porque era tudo tão obscuro que eu achava que eu não me ousava a ter um objetivo ousado, entende? Uhum. Então, hoje eu vejo que quando eu coloco ali na planilha um número, eu penso assim, aumenta isso aí, garota, Uhum. né? Aumenta isso daí, vamos lá. Então, eu me vejo com mais maturidade, com mais assertividade para fazer escolhas, e realmente alcançando o meu objetivo de uma forma mais leve. Que eu acho que é uma das coisas que eu tenho na minha vida, em várias áreas, é tentar levar a leveza para aquilo que eu faço. Porque, igual você disse, a partir do Uhum. momento que se torna pesado, confuso, você vai acabando deixando de lado, você vai acabando É. negligenciando aquela parte da sua vida, né? Então, Uhum. para mim hoje, essa questão do descortinar, da clareza, do conhecimento, de saber o que eu estou fazendo, o que eu estou investindo, para mim eu só vejo, eu só tenho a ganhar. Eu só posso Uhum. não esperar menos do que uma reserva muito bacana ali na frente, para eu diminuir meu ritmo laborativo, porque eu acho que parar é muito Uhum. difícil, né? Aposentar, Eu não parar paro de também, eu não vez, consigo parar. mas diminuir meu ritmo, ter independência financeira, e não ser escravo do dinheiro, todas essas coisas aí que eu acho que Uhum. ninguém quer. Mas ninguém quer, e aí? Né? Então, hoje eu me vejo tendo essa condição de fazer isso por mim. E isso automaticamente te deixa orgulhoso do que você está fazendo, porque você está fazendo algo por você. Então, vira ali uma questão, um ciclo de satisfação mesmo, né? Então, Uhum. E antes, pelo que eu entendi, antes tu não... Tu comentou uma frase assim que ficou gravada na minha cabeça. Eu não contemplava ousar. Talvez tu não imaginava que fosse possível o que hoje tu enxerga que é só questão de tempo. perfeito. É É exatamente isso? isso. Pensava pequeno. Uhum. Trocando em miúdos, pensava pequeno. Eu não me permitia pensar grande. Eu achava que, até para as coisas que a gente já falou, das pessoas colocarem tudo como se fosse muito difícil ou inacessível, porque precisa de 1.000 milhões para poder ser um Uhum. investidor da corretora tal, ou ter um acompanhamento do fulano, enfim. Isso já vai minando a nossa vontade, né? E aí a falta Uhum. de conhecimento ainda te deixa mais oprimido para você pensar grande nas coisas. Uhum. Né? E aí eu fico feliz porque é o que eu falei também. O nosso dinheiro é muito suado para a gente colocar em qualquer coisa e perder. É muito triste você perder dinheiro. Uhum. E uma coisa que eu penso é que dinheiro não aguenta desaforo. Né? Então, Não. a gente ganhar o dinheiro que está suado e que você vê ele trabalhando, realmente rendendo ali em coisas bacanas, e fruto do seu conhecimento, daquela escolha que você fez, é muito bom. É muito bom, né? É E uma isso é até o satisfação destaque, enorme. né? Pois é, porque assim, ó, é o teu resultado, sabe? Não foi a minha recomendação que gerou isso. Então, os parabéns são pra ti. Até tu me comentou ali
o dia que tu me mandou a foto, deixa eu ver, eu até Foi. olhei agora na hora que eu fui ver, né? Tu falou, esse resultado é teu também. Eu disse, não, esse resultado é É, teu. Esse é teu. Eu é. só te dei a ferramenta. Quem foi lá, olhou para a ferramenta, pegou ela, refletiu, poxa, como que tem que fazer? Foi lá, revisou, foi lá e fez, e gerou o resultado, foi teu. E o que eu acho de mais legal nisso tudo é que é só o começo, sabe? Tipo assim, o que tu aprendeu a fazer agora, que tu já tá fazendo, tu vai replicar isso por meses, por anos, sei lá, se por décadas, não sei quanto tempo é, cada um tem um objetivo, um tempo específico, né? Mas tudo isso que tu já tá gerando resultado é só o começo. E tu não depende de ninguém. Simplesmente tá contigo, tá aqui, e aí tu não depende mais de absolutamente ninguém. Até porque tu nunca me deu trabalho. Eu acho que tu não me fez 5 perguntas ainda, hein? Tem que me dar mais trabalho. Nossa, e eu acho isso muito bacana em você, Vinícius. Você é muito acessível. E eu gosto de pessoas Uhum. acessíveis. Então, assim, a primeira mensagem que eu te mandei, eu imaginei assim, ah, nem vai ver. Caramba, que não. Bater mó papo lá, muito bom. Porque às vezes a Uhum. gente tem dúvida, por mais que a gente volte na aula, escute e tal, e tem uma certa assim, aquele bate-martelo, igual eu te perguntei de uma empresa específica, não Uhum. sei se você lembra dessa empresa, que a resposta que você Lembro. me deu foi bem. Eu falei, Uhum. mas, gente, será que eu tô tão errada assim? Porque às vezes é um conhecimento tão absurdo que às vezes você vai contra o que está acontecendo no mercado e você se acha errado. Mas não tá. É. Aí eu falei, bom, deixa eu ver do Vinícius ali. Vinícius, a empresa é assim mesmo? Aí foi a pergunta lá que você respondeu. Aham. E pior que é bem assim, né? E geralmente pra gente, a gente se acha errado. É muito louco, assim, a quantidade de hater que eu tenho na internet, assim, se for ver as minhas postagens, Sério? como é que não vai acompanhar notícia, como é que não vai ver gráfico, é tu que não sabe ganhar dinheiro assim, papapá, papapá, papapá. E assim, é o mundo contra ti, mas tá tudo bem, né? Porque quando tu sabe o que tá fazendo, nada te abala, né? Quando tu tem segurança em algo, né? Por exemplo, quando uma pessoa é segura de si, ela não se abala com nada. Sim. Pode me Uhum. criticar, tá bom. Não tem problema, porque eu sei que eu tô fazendo, eu tô seguro de mim. Quando eu tô seguro da forma que eu tô investindo, no início dá, claro, é um processo, né? Tô começando a investir, é um processo que a gente vai mudando. Mas no início a gente se acha muito errado. Puxa, será que eu tô fazendo a coisa certa mesmo? Por exemplo, eu quando comecei a implementar esse método, eu ficava assim, ó, e eu era escravo de notícia, total, total. E eu ficava assim, tá, eu não tenho que fazer mais nada. Ficou entediante investir para mim. E eu achava que eu estava errado, porque eu estava mexendo pouco. Só que, na verdade, era um processo de adaptação, né? Todo mundo dizia o contrário. E eu estava lá parado e eu, meu Deus, isso aqui não vai dar resultado. Será que vai dar? Será que não vai? E é um processo que a gente vai acostumando, né? Mas muitas vezes a gente vai, para ter algum resultado, a gente vai ter que ir contra a maré. Porque a maré, se a gente for olhar o percentual de quantas pessoas ganham dinheiro na bolsa, gente, é 5%. A É. maioria está indo e vai perder. Se for pensar, por exemplo, só no campo do day trade, ano passado, que é onde muita gente, acho que 500 mil pessoas ano passado fizeram day trade. Ano passado gerou 2 bilhões de perda, né? Em 2020. Poxa, 2 bilhões não é pouca coisa para pessoas, né? Para as pessoas. Então, ir contra a maré, se fosse dizer assim, ó, poxa, uma dica para investir, até veio esse insight agora. Uma dica para investir, faça o contrário do que todo mundo está fazendo. Provavelmente vai se dar bem. Claro que não é o melhor É caminho, mas se fizer o verdade. Não, contrário mas eu já vai ser entendi. melhor do que ir junto. Mas muitas vezes a gente se pega mesmo indo na contramão, assim, até para escolher as ações, sabe? Acho que se alguém olhar ali as Uhum. ações que eu tenho hoje, falar assim, nossa, tipo, nunca pensei nessa empresa, quase ninguém tem, não é uma ação Não que as são as pessoas sexys. têm, exatamente, não é ação as E, a- e, queridinhas. e por não ser essas as queridinhas, as empresas mais sexys, mais expostas assim, ó, é justamente isso porque a rentabilidade é maior. Porque o que todo mundo está olhando, todo mundo já olhou, todo mundo já comprou, já está Já precificado, esgotou. digamos assim, já está no Uhum. preço aquela tensão que tem lá. Ontem a Priscila comentava a mesma coisa que comentou agora. As ações que eu tenho não tá na internet. Não tá Não. exposto por aí. Ninguém quer saber delas. E é justamente por isso que rende mais. Né? Porque quando a atenção vai para ela, aí a gente já está posicionado quando vem aquele monte de gente lá querendo comprar. Né? É. E se eu sei por que eu estou entrando naquilo, não tem problema nenhum. E Naíma, teve alguma coisa que passou na tua cabeça, assim, antes de entrar no programa, que te dizia assim, não vai agora, sei lá, alguma pulga atrás da orelha. Não sei se tu recente tinha me conhecido, já fazia mais tempo que me acompanhava. Se alguma coisa Não. assim, não? Sinceramente, não.
Não. A Difícil minha isso. amiga, não, assim, Uhum. tipo, desconfiança? Não Não, sei, alguma dúvida, assim. Qualquer dúvida que tivesse na não, cabeça. não. E olha que eu Não? sou uma pessoa muito desconfiada, mas É? não, não. A Carla, essa amiga minha, me apresentou, comecei a seguir, mas eu já tinha varrido seu Instagram, total. Já? Assistido os Aham. destaques e tudo. Só que eu não estava acompanhando muita coisa, igual eu falei na época, né? E ela me mandou por direct um anúncio do intensivo que você ia fazer antes do curso, do lançamento do curso. Uhum. E eu tava numa fase de me inscrever nessas coisas, não fazer nada. Porque aí eu chegava, tipo, 8, 8h30 da noite, eu tava, tipo, muito cansada. Se eu não estivesse ainda Aham. trabalhando. Mas eu falei, não, eu vou fazer, vou escutar o que ele tem, porque eu gostei dos destaques dele, gostei dos... Ah, eu fui no YouTube também, eu assisti vídeos seus no Uhum. YouTube. Falei, gente, olha o que esse cara tá falando faz muito sentido. Aí quando a Carla me mandou a questão do intensivão, e fiz o intensivão, enfim, eu já tinha assistido muita coisa sua no YouTube, eu já tinha visto muita coisa no Instagram. Então, de Uhum. fato, meu feeling ali foi que ia dar certo. Eu não tive Vai, que nenhuma show. desconfiança. E olha que eu sou muito desconfiada, mas não É, teve. Nada para falar assim, ai, mas vai, que espera bom. aí. Vai que você vai entrar. Não, Uhum. não teve. Engraçado você fazer essa pergunta. Que agora que eu parei para Pois é, pensar, não teve. e o que que te fez, tu estava te inscrevendo e não participava, o que que te fez participar desse evento especificamente? Ah, eu já Foi o contato que tava. tu teve antes? Não, na verdade, duas coisas, Vinícius. Eu já precisava muito realmente fazer alguma coisa por mim nessa parte de investimento. Já precisava. E a segunda parte foi Uhum. que realmente eu me identifiquei muito com o seu método. É importante aí. Ah, que legal. É, bateria Ah, tá, uhum. tá sinalizando aí. Mas então, para Ah, mim não, é isso. já E vamos eu acabar sou, aqui, ao não vou mesmo derrubar mais tempo, tempo. então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito desconfiada, mas desconfiada no sentido assim, que eu pesquiso tudo antes de fazer. E quando eu fiz a decisão, não foi uma decisão impulsiva. Então, eu já tinha conhecido Uhum. seu Instagram, já tinha visto todas as suas postagens, o método, a forma como você falava, os destaques, os vídeos Uhum. do YouTube. E gostei, me identifiquei muito com a metodologia, essa questão de você não precisar acompanhar notícias, de não ficar no home broker com o olho grudado o tempo inteiro, todos os dias, Uhum. né? Então, isso foi realmente o diferencial aí. Aí, quando eu decidi me inscrever no curso, eu já estava muito segura da decisão. Ah, que legal. E Naíma, assim, eu queria fazer uma pergunta final. Tem alguma, que dica tu daria para a galera que está nos assistindo aqui agora? Do que tu fez, do que não fez, sobre investimentos. Se tu puder destacar assim, uma coisa do que fazer ou do que não fazer, ou dos dois, tu que sabe. Uma dica que tu daria final assim para quem decidiu, a partir de agora eu quero implementar o método investidor sempre em alta. Eu quero estar sempre em alta também. Que dica tu daria? Aprender. Aprender para você tomar, fazer suas próprias escolhas. Eu acho que isso é fundamental. Tenha o conhecimento. Uhum. E a ferramenta do conhecimento vocês têm aqui. Estudem, se dediquem, absorvam isso, use a forma gravada como um aliado de pausar, voltar e assistir mais de uma vez. Né? Usa a Uhum. forma como vocês têm de absorver conteúdo, a minha é escrevendo, grifando, e apliquem. E tenha essa segurança. Eu acho que se fosse resumir numa palavra, era isso: conhecimento. Uhum. Conheçam, Ah, sabe? que Tenha show. certeza do que você está Uhum. fazendo ali, que não tem erro. Pô, que maravilha. Naíma, essa hora passou voando, meu Deus, uma hora Passou de mesmo, conversa. caramba! Prazerzão conversar contigo, de Oh, verdade, conhecer tua história, todo o teu processo, assim, a gente nunca tinha conversado, né? Eu não sei se, eu verdade. acho que tua voz eu acho que eu nunca tinha escutado. Eu respondo por áudio, mas acho que tu mandou sua mensagem ali, né, nas perguntas. Mas Foi. muito legal esse bate-papo, prazerzão falar contigo. Quem sabe a gente faz umas próximas lives daqui para frente, acompanhar essa tua carteira, como é que vai estar nos momentos mais difíceis que tá por aí. Mas obrigado por conversar comigo, deixar eu conhecer um pouco a tua história e inspirar mais pessoas para que também criem coragem, entendam que realmente tem como investir na bolsa com tranquilidade, com paz mental e lucrando nas altas e nas quedas. Com certeza. Eu que agradeço, eu fiquei lisonjeada com o convite, de poder falar aqui do processo mesmo, do tabu que isso era para Uhum. mim e da forma como você descomplicou, descortinou, né? Isso Vai, que daí. legal. E estou à disposição. Fico muito feliz de Oh, poder ter participado.
Tá, que show. Estou à disposição também, tá? Qualquer coisa é só falar. Legal. Pode me incomodar mais, me fez muito pouca pergunta. Pode Pois me é, incomodar agora mais se bom precisar. saber. Não, eu sempre falo, ó, o limite é 100 perguntas por dia. Ah, Mais que é? 100 fica Nossa, complicado, eu tô mas com 100 por crédito, aluno então. tá com bastante crédito. Ai, Então tá. Grande abraço, Naíma. Tudo de bom. outro, para você também. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.